pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Tudo o que faço é por Deus. As alegrias Ele as manda, as lágrimas Ele as dá. O alimento tomo-o por Ele, e quando durmo, faço-o por Ele. Minha regra é sua vontade, e seu desejo é minha lei. Vivo porque a Ele apraz. Morrerei quando Ele quiser. Nada desejo fora de Deus. São Rafael Arnaiz Barão. Amados irmãos e irmãs, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos para meditarmos a palavra do Senhor neste quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, 26 de abril de 2026. Hoje meditemos o Evangelho de João, capítulo 10, versículo do 1 ao 10. Sou o Pedro Marques, da PIMC Católica. Nos ajude a divulgar o canal PIMC Católica para que mais pessoas sejam tocadas pela palavra do Senhor. E juntos vamos crescendo em sabedoria, em santidade e em graça. Vamos colocar nossos pedidos de oração. Eu coloco pela minha mãe, que fez cirurgia dos 2 olhos, né? Que Deus conceda uma boa recuperação, para que tudo ocorra de acordo com a vontade do Senhor. Também por todos aqueles que se recomendaram as nossas orações, né, por muitos que são membros da comunidade de São Daniel Comboni, do grupo PIMC Católica, pelos religiosos. Hoje, domingo do Bom Pastor, rezemos pelos nossos pastores, pelos diáconos, sacerdotes, senhores bispos, cardeais e pelo Santo Padre. E todos aqueles que também são consagrados na vida religiosa. Que o Senhor os abençoe e conceda uma boa missão e santidade de vida. E também rezem por mim, amados irmãos e irmãs, para que Deus me oriente a cada dia e me dê diariamente a conversão necessária para encontrar santidade e guiar a minha família para o céu, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade eu vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho. Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ela queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, e todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutam. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos caríssimos, este Evangelho nos apresenta uma das imagens mais belas e profundas de Jesus Cristo. Ele é o bom pastor e também a porta das ovelhas. É um domingo muito importante na vida de todo cristão.
Domingo do Bom Pastor. Jesus começa com esta afirmação muito forte: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas, e elas conhecem a sua voz. Quem não entra pela porta do redil, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Amados irmãos, olhemos para o nosso cenário. Olhemos para o contexto em que nós vivemos, onde muitos se dizem pastores. No entanto, o seu ensinamento, a sua doutrina, diverge do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, cuidemo-nos, cuidemos da nossa salvação, cuidemos da nossa alma. Não seguiremos os falsos pastores. Aqui é alertado a todos nós que ele nos alerta sobre falsos guias, pessoas ou ideologias que prometem vida, mas não conduzem à verdade. Na tradição da igreja, sabemos que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Fora dele, não há salvação. Em seguida, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Isso significa que é por meio dele que temos acesso à vida verdadeira, à vida eterna. A porta é passagem, é segurança, é direção, e direção certa. Quem entra por Cristo encontra pastagem, isto é, alimento espiritual. Encontra uma vida na graça, sentido para a sua própria vida e um destino certo, ou seja, a entrada no céu. A igreja, como ensina o magistério, é o redil visível onde Cristo continua a nos reunir e alimentar, sobretudo pelos sacramentos. Amados, estamos vivendo o tempo sacramental. Não tem como uma pessoa dizer que é católica, que deseja o céu, que ama Jesus, e não buscar uma vida sacramental. Porque é na vida sacramental que a gente encontra tudo o necessário para a nossa salvação, para amar Cristo, para ser membro do corpo místico de Cristo e encontrar o alimento necessário para a vida eterna, o perdão, o amor, a justiça e a caridade. Mas Jesus também nos revela como um pastor. Ele conhece suas ovelhas e elas conhecem a sua voz. Isso nos leva a uma pergunta concreta. Nós conhecemos verdadeiramente a voz de Cristo que nos chama? Em meio a tantas vozes do mundo, redes sociais, ideologias, pressões culturais, dentre outras coisas, nós conseguimos distinguir a voz do Senhor, que nos chama e quer nos dar a vida? Reconhecer a voz de Jesus exige intimidade com Ele. Isso acontece pela oração, pela escuta da palavra, pela vida sacramental. Uma ovelha que não escuta o pastor se perde facilmente. Um cristão que não cultiva a vida espiritual também facilmente perde o caminho, perde o rumo. Jesus apresenta aqui as duas situações. Ele, que é a porta das ovelhas, que é o bom pastor, e contrasta com os ladrões, que pode entrar pelo redil, porém por outra porta, por outro caminho, e disfarça de bom pastor. Porém, a ovelha que realmente conhece a voz do verdadeiro pastor não o segue. Aqui está o coração do Evangelho, meus irmãos caríssimos. Cristo não veio tirar nada de nós, mas nos dar tudo. A vida em abundância. Não é a riqueza material ou ausência de sofrimento, mas uma vida cheia da graça de Deus, uma vida com sentido eterno. O quarto domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo do Bom Pastor, e tradicionalmente se reza pelas vocações
Neste evangelho, nos recorda a importância dos pastores na igreja, especialmente os sacerdotes, chamados a seguir a pessoa de Cristo, conduzindo o povo com fidelidade, amor e verdade, trazendo o Cristo em toda a Santa Missa, distribuindo o Cristo a nós em cada comunhão, ministrando os sacramentos da confissão, da extrema-unção e os demais sacramentos instituídos pelo Senhor. Por fim, irmãos caríssimos, deixemos que esta palavra toque o nosso coração. Por quê? Porque Cristo é a porta, entremos por Ele. Cristo é o pastor, escutemos sua voz. Cristo é a vida, acolhamos esta vida em abundância. Que não sejamos vozes estranhas, mas permanecemos firmes naquele que nos conduz à verdadeira liberdade. Rezemos, meus irmãos, pelos nossos padres. Rezemos por todos os nossos pastores que nos guiam, nos orientam, traz a palavra de Deus a nós, traz o próprio Cristo a nós. Administra os sacramentos a nós. E, enfim, nos dá o que mais precisamos. Aquilo que vai nos levar à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, São Daniel Comboni, rogai por nós. Aos pastores num dia de sombra, não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo